Então, bem-vindas a esta nossa mentoria Para Onde Vou? Esta pergunta já despertou aqui alguns exercícios autónomos das pessoas. Já começaram assim a enviar-me, ou dúvidas, porque também há dúvidas, não é? Sempre que a pessoa tem dúvidas sobre o seu processo, quem é que não tem dúvidas? Não é? Quem é que já sabe tudo? Acho que temos vindo a descobrir muita coisa em 2025, descobrimos muita coisa e 2026 é aquele ano que começa ano calendário, que começa sem grandes hesitações, pelo menos é o feedback que eu tenho recebido, é também a leitura que eu faço a nível astrológico do ano. Às vezes acontece que o ano começa, não é? Temos um ano novo e parece que demora a começar, que demoramos a perceber quando estamos a escrever uma data, que demoramos a perceber que o ano já é o ano novo, que ainda escrevemos o ano anterior, o ano antigo, mas este ano eu acho que isso não está a acontecer. Eu sinto que isso não está a acontecer. Sinto que 2026 de facto já se iniciou. Um, então, esta aula ou mentoria é um convite a uma reflexão profunda que já foi sugerida pelo próprio título, Para Onde Vou. Então, eu preciso que vocês façam uma reflexão. Onde é que eu estou hoje? Em que momento é que eu me encontro? O que é que eu já sinto que 2026 pede de mim? E para onde é que eu escolho ir com consciência? Quem fez a aula ou esteve na aula, o poder da intenção, ou quem está a fazer mentoria comigo, já começou a perceber, não é? Esta última pergunta ou esta última reflexão que está aqui uh, tem muito a ver com a intenção que eu vou colocar ou que eu quero colocar no meu ano de 2026. E essa intenção, nós percebemos na aula o poder da intenção, que tem muito a ver com o quê? Tem muito a ver com a clareza de vontade, a clareza daquilo que eu quero. Sim, e este ano é muito dominado pelo elemento fogo. Então, o fogo é o que é bom para mim, o que é que eu quero, o que é que eu quero fazer. E também a crença absoluta, ou seja, perceberem os vossos valores, o vosso propósito interno, qual é a minha missão, em que é que eu acredito profundamente e trabalharem muito a vossa fé naquilo que vocês acreditam, porque às vezes nós acreditamos em determinadas coisas ou em determinados valores, mas não agimos de acordo com isso. Então, este ano pede muita consciência nesse aspecto. Então, começamos aqui com um ritual que eu vou pedir a todas, ok? Que fechem os olhos uns segundos, se possível, ok? Com os pés no chão, sem pés cruzados, sem pés em cima da cadeira. Quem tem muita tendência a sentar-se em alguns momentos, sobretudo quando está com outras pessoas, e tem tendência a sentar com os pés em cima da cadeira, falta aqui algum enraizamento. Ok? Então vamos colocar os pés no chão, as mãos no coração, com os olhos fechados, vamos respirar 3 ciclos de respiração, inspirando com muita consciência e expirando de forma prolongada e consciente. E aproveitem estes segundos, porque este exercício, este ritual é rápido, é breve, para perguntarem interiormente e em silêncio o que é que eu estou pronta para viver este ano? O que é que se abre dentro de mim quando eu faço esta pergunta? Comecem a voltar, podem abrir os olhos e tentarem registar algumas sensações que tiveram nestes segundos. Esta pergunta podem escrevê-la nos vossos cadernos. O que é que eu estou pronta para viver este ano? Então, muito importante, aqui um aviso à navegação, que é o seguinte: eu não me considero astróloga, apesar de estudar astrologia desde 2012.
ok? Mas eu não me vejo como astróloga. Ou seja, a intenção aqui não é trazer esta energia de que a astrologia nos vai dar todas as respostas, ou de que o meu trabalho se baseia ou estrutura apenas e só na astrologia, que não é assim, ok? A lembrar um bocadinho aquela frase até há um documentário sobre isso, sobre o Tony Robbins, na Netflix, que se chama I Am Not Your Guru. Então é mesmo isso, eu não sou um guru, não é? Nem me considero um guru e acho que o tempo dos gurus já foi à vida há muito tempo. Portanto, aquilo que eu sou e que eu vejo e que eu me considero e como eu me afirmo profissionalmente é como mentora, ok? Mentora porquê? Porquê? Porque eu uso muito da minha experiência, como já disse aqui várias vezes, das mudanças que fiz profissionalmente, pessoalmente, na minha personalidade, no meu processo espiritual, para compreender as pessoas que eu acompanho. E eu acompanho processos de mudança, de empoderamento, ok? De mudança, essencialmente. Pronto, e estou muito dedicada atualmente ao conceito de recomeço cósmico. Já foi falado nas aulas anteriores, nas aulas gratuitas, e esta é a mentoria que eu tenho trabalhado com as pessoas que são minhas clientes. Isto foi uma continuação muito natural do programa Evoluir, que era um programa de aulas que eu orientei durante 4 anos. Portanto, considero-me empreendedora, porque tudo o que eu fiz profissionalmente desde 2013, 2014 foi com a competência do empreendedorismo, que eu já usava antes, e eu digo-vos sempre: empreendedorismo vocês ativam, independentemente de estarem a trabalhar por conta de outrem ou por conta própria, é uma competência pessoal. Sou mulher e vivo essa essência de uma maneira consciente, e sou mãe de 2 filhos. 2 filhos que com idades muito diferentes, uma de 19 anos e outro de 6 anos. E para mim, uma das coisas que está dentro do meu conceito de trabalho, para mim as pessoas são muito mais importantes do que as técnicas que eu uso. Portanto, para mim, ouvir a pessoa e conseguir perceber o que é que a pessoa já traz, ela própria, sem as técnicas e sem as ferramentas, está, para mim, muito acima daquilo que pode um mapa dizer ou um trânsito, apesar de nos ajudar, ou qualquer outra técnica que eu utilize. É mesmo quando nós vamos trabalhar a terapia transgeracional, a pessoa é que me traz as informações e depois eu vou interpretá-las, como vocês já viram que aconteceu aqui nas aulas no último trimestre de 2025. Então, 2025, ainda temos aqui estas reflexões: o que é que foi difícil, onde é que eu me protegi, o que é que eu consegui fazer avançar, também o que é que mudou, nós falamos muito disso nas aulas anteriores, onde é que eu me senti mais vulnerável ou precisei de me proteger, e a pergunta anterior, onde é que eu me protegi, é onde é que eu encontrei refúgio, não é? Em que área de vida é que eu precisei de proteção e o que é que amadureceu em mim desde este ano, portanto, em 2025. Estas são perguntas importantes. Não vamos perder aqui muito tempo, nem vou convidar-vos assim a fazerem uma grande escrita sobre isto, um exercício, mas lembrarem-se que para vocês avançarem para 2026 é preciso que isto esteja claro, vocês precisam de observar. É como quando acaba uma relação, acaba um emprego, vocês têm que ter um tempo para observarem o que é que se passou ali, certo? Não é fechar o assunto, nem ficar a chorar eternamente, é preciso observar com calma o que é que se passou. Pronto. E isto é importante. Agora não vão ficar até o fim de 2026 a pensar em 2025. Não é? Mas pronto, é importante fazerem esta reflexão. Depois, qual é a minha visão do que é uma análise astrológica, seja individual, seja mundana? O que é mundana? É quando nós vemos os trânsitos globais e como é que eles se aplicam à história e à sociedade. Responsabilidade da minha parte e da parte da pessoa que recebe as informações. É uma proposta de desafio e isto aqui é mesmo uma visão muito minha, que não é muito partilhada por colegas astrólogos, mas é o que eu tenho usado no meu processo, é assim que eu uso a astrologia, os trânsitos. Não estou a falar do mapa natal, porque o mapa natal nós usamos enquanto uma leitura também de arquétipo, não é? Dos arquétipos que temos lá e o que é que isso diz sobre a nossa personalidade e o que é que pode ser mais importante para nós. Mas a nível dos trânsitos, sobretudo, por exemplo, os Saturnos, os ciclos de Saturno, que nós sabemos que demora 29 anos a dar a volta toda aos signos, não é? Eu gosto muito de fazer uma inversão de tendência, ou seja, se nós vemos que agora vamos ter um Saturno em Carneiro e há determinadas coisas que vão ser
um lado sombra que vai surgir, como um bocadinho mais de violência, um bocadinho mais de agressividade, uma energia masculina que pode estar aqui a dar um canto do cisne, que está a passar por uma grande finalização de um padrão e uma mudança de padrão, mas nesta fase do Saturno em Aquário vai tentar estrebuchar por todos os lados e a parte masculina, não digo só os homens, ok? Mas o nosso autoritarismo, a nossa tendência para exercer poder sobre alguma coisa ou de controlar alguma coisa, ok? Pode ter aqui um exagero, pode passar por uma fase de exagero. Então, isso é o que se chama, não é o canto do cisne, é quando há aqui um estrebuchar de qualquer coisa antes da morte de um padrão, certo? Perceberam esta parte? E aquilo que eu faço, e vou-vos dar aqui um exemplo muito concreto, quando eu percebi, quando estava a chegar o Saturno em Aquário, foi bem antes da pandemia, eu via muitas coisas e eu via muitas análises sobre isto, mas eu pensava assim: Aquário é tecnologia, modernidade, distanciamento, não é? Tem muito a ver com isto, a nível do coletivo e a nível individual. E então eu comecei o quê? A trabalhar online. Então, quando chegou a pandemia, eu já tinha o meu trabalho todo estruturado, portanto, não mudou nada. A pandemia não mudou nada nesse aspecto. Muito pelo contrário. Portanto, eu já estava muito à vontade com usar o Zoom, com usar, portanto, estar a trabalhar online. Pronto, também já era uma tendência pessoal minha, porque eu não queria depender de um local físico, eu queria poder movimentar-me, eu tinha muitos contactos já de pessoas de fora, portanto, de clientes que estavam fora de Portugal, e eu pensei assim: eu não posso viver só a ajudar ou a trabalhar com pessoas que vivem no sítio onde eu vivo, em Lisboa, não é? Então, para mim aquilo não fazia sentido. Então, o que é que nós estamos agora aqui a preparar? Nós estamos a preparar que vamos ter, daqui a 2 anos, o Saturno em Touro. E quando o Saturno em Touro chegar, vocês vão estar todos a pensar assim: como é que está o meu dinheiro? Que qualidade de vida é que eu tenho? Certo? E, portanto, este Saturno em Carneiro, que começa no dia 13 de fevereiro e vai até 2028, ele vai desafiar-nos a todos a reformularmos os nossos empregos, ou a forma como nós olhamos para o trabalho, e a agarrarmos os nossos projetos pela cabeça, entendem? E começarmos a colocar lá imensa força. E para que é que nós fazemos, construímos projetos e temos um trabalho? Para cumprirmos uma missão, não é? E para termos uma vida material estável, porque vocês não pensem que a espiritualidade, o facto de sermos espirituais, não significa que nós não temos contas para pagar e não temos objetivos de qualidade de vida, objetivos qualitativos. Isso faz parte, senão vocês já não estavam aqui no planeta Terra, já estavam noutra esfera, portanto vocês estão aqui para trabalhar a matéria. E isso vai ser desafiado depois no Saturno em Touro. Está mais ou menos um bocadinho mais claro aquilo que eu queria dizer sobre inverter uma tendência ou antecipá-la. Está bem? Então, a minha visão também é compreensiva e personalizada, portanto, é uma visão global e muito virada depois, claro, para cada pessoa, para cada mapa, porque aquilo que eu vou dizer aqui depois tem uma visão, terá diferente para cada pessoa, e aqui vai ser uma visão para um grupo. É preditiva, ou seja, ligada a previsões, mas muito mais ao nível das tendências. Isto poderá acontecer, não é? Isto vai acontecer, descentrada da ideia da astróloga guru e que prende as pessoas aos trânsitos e aos mapas pessoais, portanto, não é essa a minha visão. E escutar a pessoa e o mundo é mais importante do que impingir o mapa. Porque eu posso estar a ver um mapa, mas se eu não o conectar, por exemplo, alguém que me procura porque quer fazer uma mentoria recomeço cósmico de facto relacionado com carreira, certo? E a pessoa vem com ideias completamente obsoletas, que não estão ligadas a como o mundo está. Que se recusa a usar a tecnologia. Eu não estou a dizer que vocês têm que usar a tecnologia a 300%, nem a 100%, mas 50% das coisas que vocês fazem já têm tecnologia, portanto, vocês não podem negar o comboio que já está a acontecer. Depois podem dizer assim, mas eu quero trazer aqui também presença, quero trazer aqui também um, mais uma experiência real. Eu não quero estar sempre dependente de tudo o que é online ou da tecnologia da inteligência artificial. Eu tenho horror a isso. Então vamos fazer aqui um 50-50, certo? Mas nós temos que olhar para o que está a acontecer agora. Nós temos que ver que estamos em 2026, nós não estamos em 2000 ou em 1993 e há pessoas que estão paradas no tempo. Ok? Isto é super importante, mesmo. Também é uma visão estudada, informada e simbólica, porque estou constantemente a estudar, a refletir, porque não é só ler, ouvir coisas e
postar aqui tudo aquilo que eu ouvi, não, é uma coisa que eu estudo. Quando nós estudamos e ativamos a mente do estudante, nós apreendemos conhecimento, e não é informação, é conhecimento, e depois temos a nossa interpretação. Mas essa interpretação tem que ser baseada em algo, não é? E também é integrada com conhecimentos de história, porque sou licenciada em História da Arte e tive aulas de História, cadeiras de História, durante 4 anos, portanto não era só a vertente da arte, e com um dos maiores académicos da Universidade do Porto, da Faculdade de Letras, portanto tive sempre muito esta visão histórica. Claro que há sempre nós temos sempre uma preferência por uma fase da história mais do que por outra, mas quando a pessoa faz um curso destes tem que ter uma visão de toda a história, não é? E depois integrado com técnicas de terapia sistémica e de mentoria. E uma coisa que acho que, por exemplo, a história da arte me ajudou muito foi a dar muito fundamento e compreender muito bem os arquétipos, porque eu tive que estudar bastante mitologia, portanto, isto é super lógico para mim, é super pertinente para mim usar os arquétipos, porque já tenho esta base. É? Lembrar aqui, o teu mapa astral é um reflexo do céu no momento da tua primeira respiração fora do útero. Esta é uma visão muito explicativa daquilo que é a astrologia, não é? E esse reflexo pode dar-te informações e conhecimentos que a tua alma já tem, porque ninguém vem para esta vida com determinado mapa por acaso, são escolhas da própria alma, mas que muitas vezes o teu ego impede, não é, essas informações e esses conhecimentos e resiste a elas. É por isso que às vezes nós descrevemos um determinado signo e a pessoa diz: eu não sou nada assim. Já dei vários exemplos aqui, até exemplos pessoais sobre isto. Não é? Que é óbvio, agora eu vejo pelo meu mapa determinadas coisas que eu precisava de fazer e desenvolver e que eu dizia até uma certa idade, isto nem pensar, isto não é para mim, etc. Não é? Porque era bastante desconfortável. Não é? Porque eu não estava a conseguir deixar que a minha alma falasse comigo. Sim? Então, em que é que tu deves focar aqui neste tempo em que estamos juntas, aqui, nesta mentoria, para simplificar? Relembra-te que isto é uma mentoria de grupo e não uma sessão personalizada com o teu mapa. Vai ver a área do teu mapa ou casa astrológica onde tu vais ter, onde tu tens Capricórnio, onde tu tens Carneiro, Caranguejo e Leão. Para quem já sabe, podem ver, se calhar já viram até. Façam uma reflexão sobre a vossa relação com o elemento fogo e os objetivos que vocês traçaram para este elemento. Já vão aqui perceber o que é que está relacionado com o fogo. Os objetivos de fogo que vocês não desenvolveram até agora e que eram importantes, porque alguns podiam não ser, e são objetivos que são para cair, não tem problema. Vão ser chamados este ano, porque é um ano que tem muita esta energia de fogo. Saturno vai estar em Carneiro, a Lua vai estar em Carneiro no início do ano astrológico, no mapa do ingresso do Sol em Carneiro. O Júpiter vai estar em Leão no verão. Só mais aqui um aviso. Nós vamos ter que ter 2 aulas destas, porque nós hoje vamos conseguir falar mais ou menos até metade do ano. E eu vou focar muito a energia do início do ano. Tá? Porque é loucura eu estar aqui a fazer tudo, não é? Os 12 meses aqui numa aula. E continuando, mais energia de fogo. Vamos ter Marte em Leão no final do ano. Portanto, vamos ter assim um ano muito preenchido com esta energia. E então, o fogo pode ser isto. Como é que eu lido com a expressão plena do meu ser? Isto é quem eu sou. Quem eu sou. E nós vemos muitas vezes que quem nós somos está esmagado debaixo das nossas relações, debaixo dos nossos empregos, debaixo dos nossos medos, debaixo da nossa família, e não é porque os outros nos estão, às vezes estão, mas não é porque eles estão de propósito a querer esmagar-nos, é porque nós não estamos a afirmar. E isso é uma coisa que eu falo muito com as minhas clientes, que é quando a fé está abalada, ou quando o nosso processo está abalado, porque passa por altos e baixos, e porque alguma coisa externa aconteceu, qual é a brecha que tu tens dentro de ti que permitiu isto? Então vamos trabalhar um bocadinho esta brecha, esta dúvida, não é? Esta quebra de energia, esta fragilidade que ainda está aqui. Não estamos aqui a construir robôs, nem pessoas perfeitas, mas estamos a olhar para as coisas. Ok? Deixa-me só ver aqui. Obrigada, Andreia, pelo comentário. Então, também o fogo, aqui no fogo. Como é que está a minha relação com o meu corpo? O fogo é o corpo. Relação com o meu corpo, seja
o meu aspecto, não é? Seja a parte de exercício físico, como é que eu treino, como é que eu fortaleço o meu corpo. Não há assim, não há uma solução para toda a gente, para cada pessoa é uma coisa diferente. Para umas pessoas é musculação, para outras pessoas é o yoga porque permite agilidade, para outras pessoas é caminhada, para outras pessoas é corrida. Mas eu preciso de tornar o meu corpo mais resistente, independentemente da idade que eu tenho, e claro, depois tenho que fazer de acordo com aquilo que eu consigo, certo? Como é que eu assumo a minha identidade e as minhas vontades, aquilo que eu quero? Eu sou determinada, como é que isso se percebe na minha vida? Como é que isso se percebe? Que eu sou determinada? É na prática. Consigo dar-me bem com o meu lado masculino? Ou seja, resumidamente, porque isto teria, não é? Eu já fiz um programa sobre os 4 elementos, portanto, cada aula era sobre um elemento, portanto, há muita coisa para falar. Mas vamos ver aqui o lado masculino como o meu lado mais autónomo, mais independente. Tá? Consigo dar-me bem com os homens da minha vida, ou em geral? Ou que temas é que eu tenho com os homens neste momento? Que guerras é que eu tenho alimentado? E eu preciso desfocar daí e colocar força em temas e pessoas que são realmente do meu propósito, da minha missão e que me trazem estrutura. Não compliquem o propósito, não é? O propósito de vida é para agora. Qual é o propósito para 2026? Uma pessoa que não se interessa por isto ou que não trabalha isto vai ter muita dificuldade em evoluir, ou vai evoluir na força, na base da força e na base do sofrimento. Então é preciso, não quer dizer que não haja dores quando sabemos o propósito, claro que há, mas não é? Qual é o meu propósito? Eu estou a ter conflitos ou a bater em paredes que estão ligadas ao meu propósito, à minha missão, trazem-me estrutura, ou isto é só, não é, é só desgaste? E desgaste foi uma palavra, tive aqui algumas pessoas que trabalham comigo que era uma palavra que vinha muito no discurso delas. Preciso olhar para isto, não é? Porque isto afeta o nosso, o que depois nós precisamos de fazer outras coisas, certo? Então, janeiro, que é onde estamos. Já tivemos aqui no dia 1 Mercúrio em Capricórnio. Portanto, o que é que isto diz? E diz também porque o Sol já está em Capricórnio até antes do Natal. A nossa cabeça, não é? A nossa cabeça, porque o Sol entra sempre em Capricórnio na altura do Natal, mas houve 4 planetas, não é? Em Capricórnio. Começamos, e temos agora aqui ainda. Então, o Mercúrio, a energia de Capricórnio já está nesta direção de um chamado à realidade. Chamada à realidade. E às vezes, mesmo sem mais energia de Capricórnio no ar, na altura do Natal, nós já estamos assim: epá, eu preciso de voltar à realidade. Isto já é tudo muito bonito, mas eu tenho que voltar à realidade, certo? E este reality check começou logo no dia 1. O que é que eu preciso de fazer e decidir já para janeiro? Dia 3 tivemos logo também a lua cheia em Caranguejo, que o que é que acontece com o Caranguejo? Está em oposição a Capricórnio. E esteve mesmo, a Marte, Vênus e Sol, a lua. Esteve oposta. Então, as emoções estão ao rubro, mas nós estamos também a tentar manter alguma seriedade e foco no nosso trabalho interior, que já foi feito. E bom para mim. Parabéns a mim, porque eu já fiz trabalho interior. Então, sim, as emoções, eu posso me ir abaixo, e a energia de caranguejo também está o Júpiter em caranguejo, já vamos falar disso, puxa muito pelo lado das emoções e até algum romantismo, não é? Em relação, não é em relação ao romance, mas em relação às pessoas da nossa vida, não é? Mas ao mesmo tempo eu sei que eu já fiz algum trabalho interior e, portanto, há aqui coisas sérias que eu não vou deixar ir abaixo só porque, fico muito emocionada. Está correto? Isto está a ser claro? Vocês estão a conseguir seguir? Sim? Pronto. Depois, dia 6 tivemos a conjunção de Sol e Vênus em Capricórnio, portanto, eu considero que foi um chamado para a coragem e para a integridade. Nós estamos aqui, portanto, num início de fazer coisas, de pôr as mãos à obra, já vamos ver a seguir. É um chamado para a coragem e para a integridade, porque Capricórnio é muito isto, é muito íntegro, ou procura integridade.
e procura e consegue ter clareza sobre valores, sobre objetivos, sobre aquelas coisas que muitas vezes as pessoas associam àquela conversa do coaching e de chat, é porque Capricórnio é regido por Saturno, nós somos muito séria, muito ligado ao dinheiro, mas é esta energia que está agora aqui a começar o ano. Quer vocês gostem, quer não. Então, quais são as minhas intenções sérias, os meus objetivos a médio e longo prazo? Mentalmente e fisicamente eu quero e estou à procura de estar alinhada, de estar clara, de estar certeira, porque Capricórnio gosta de acertar, gosta de ir direto ao ponto. Até tenho aqui um relógio que me ofereceram no Natal, mas que eu agora vou mudar a correia, porque eu até queria estar com o relógio, porque este é difícil de abrir e fechar. O relógio é um objeto muito ligado a Saturno. Quem esteve nas aulas no início deste ano, desculpem, de 2025, eu dei uma aula de arquétipos, e é algo que eu trabalho muito também nas mentorias individuais. Saturno, um dos objetos físicos de Saturno que representa é o relógio. Porque as coisas têm uma hora para acontecer, não é? Nós temos que olhar para o relógio, certo? Então é interessante que eu gosto de acertar, gosto de. Não é? O Capricórnio diz isto. Gosto de fazer as coisas para acertar em algo, não é? E dia 8 estamos agora, tivemos madrugada, pronto, entre dia 7 e dia 8. Vênus e Marte em Capricórnio num grande abraço, numa grande conjunção. Amanhã, sexta-feira, Sol e Marte em Capricórnio. Então vamos lá, eu vou resumir, não se preocupem. No final da aula vamos ter aqui um resumo do que é realmente importante. Não se preocupem aqui com as datas todas. Mas esta semana é uma semana brutal. Como é que está e onde é que está o meu dinheiro? Há esta ideia de que Vênus e Marte, por exemplo, esta conjunção de dia 8, fala de relacionamentos, porque sim, Vênus é a forma como nós nos relacionamos, também são as mulheres, não é? O lado feminino, e Marte, o lado masculino, e que integrados é como se fosse um abraço entre os amantes, não é? Entre dois amantes. Mas na verdade, quando está em Capricórnio, opa, isto é muito giro, não é? Mas o que é que eu ganho com isto, com esta relação? E não é financeiramente, ok? Mas o que é que eu ganho? O que é que isto me dá? Se eu vou fazer uma reflexão sobre os meus relacionamentos, ou sobre o que eu quero de um relacionamento, ou sobre algum relacionamento que eu ainda estou a resolver, e pode ser sim com algum homem, e como é que isto me está a trazer substância para a minha vida? As palavras são lindas e maravilhosas e tudo mais, mas na prática, não é? A vida é a realidade. Então isto é uma coisa muito, um chamado muito à realidade. Então é preciso ter uma revisão sobre isto. Também pode ser, para quem está com mais desafios, porque eu acho que isto vai muito tocar no nosso trabalho, porque é de onde vem o nosso rendimento. E quem está, não é, com dilemas de trabalho, quer receber dinheiro, ou quer pagar coisas, ou quer investir em coisas. E, portanto, o que é que está realmente na minha conta bancária? Quanto é que eu tenho? Quanto é que eu estou a ganhar? E o que é que eu preciso de fazer e ser séria com isto para melhorar esta situação? Onde é que estão os recursos? A quem é que eu posso recorrer? Às vezes até pode ser isso. Não é? Mas o Capricórnio, quando ele vai recorrer a alguém, ele vai com propriedade. É porque alguém lhe deve alguma coisa, ou porque sente que aquela pessoa até pode ajudar. Entendem? Não é com culpa que vai fazer isto. Então, apropriem-se do dinheiro. Sério? É mesmo. Então, esta conjunção de Vênus e Marte em Capricórnio, eu considero que reflete amplamente o que tu pretendes manifestar também na área dos relacionamentos duradouros. E este ano, quem se meter em relacionamentos de só toque e foge, não é? Não vai ganhar muito a nível de evolução. Pode ganhar a nível de prazer, mas este ano não é sobre prazer imediato, é sobre prazer a longo prazo. Está bem? É sobre durabilidade. A ativação de recursos financeiros ou foco em atividades que são realmente rentáveis. E muitas vezes nós temos esta dificuldade. Então, somos muito. ah, eu tenho a lua em Capricórnio, então eu não posso dizer que sou assim. Eu pessoalmente não sou muito assim. Mas nós às vezes somos muito idealistas. Não é? Eu já vos contei a história de há muitos anos atrás, de uma cliente que me procurou, uma pessoa cheia de capacidades. Ela era do signo Virgem e tinha um negócio
venda numa loja física. Portanto, ela tinha deixado um trabalho mais estável para cumprir o sonho dela. E o sonho dela era vender alimentação saudável. Pronto, típico de virgem, não é? Tem a ver com a saúde, ou tem a ver com a ecologia, isto é ótimo. Mas depois, eu lembro-me que ela chegou, eu na altura dava consultas presenciais, portanto isto já foi mesmo há muito tempo, ela chegou com um computador pesadíssimo, mais uma mochila, mais uma coisa, e ela deitou as coisas para o chão, sentou-se, toda descabelada, e eu tive que vir a correr. Ou seja, aquela pessoa estava com um peso brutal e com uma vida completamente cheia de, ou seja, dificultada. Aquele negócio não estava a facilitar a vida dela, ela não estava leve, ela não estava feliz. E então o que é que acontecia? Ela estava a vender um produto que é um produto de custo muito baixo, portanto era um produto, só um produto, o que é bom, quando nós focamos num serviço que é só um, não é uma coisa, é fácil o cliente perceber, como a Coca-Cola é uma coisa, e quanto muito a Coca-Cola sem açúcar, mas pouco mais. E ela vendia um produto, o produto custava tipo 3 euros, ela tinha que pagar a loja, o aluguer, e tinha que pagar a uma pessoa para cozinhar aquele produto, porque ela não sabia fazer isso. Portanto, aquilo era um idealismo brutal. Porque já pensaste numa loja online? Ou de vender isto online? Eu lembro-me que na altura eu ainda estava a sair de um trabalho onde havia uma loja física, mas nós tínhamos uma loja online também. E eu ajudava a gerir a loja online e as encomendas, e aquilo era bastante prático, e às vezes até vendia mais do que a própria loja física. E ela ficou, ou seja, nada compensava. Portanto, era um idealismo brutal. Portanto, isto não é um negócio. Isto é um sugador de dinheiro e é um buraco. E ela, coitada, teve que perceber isto, é difícil. Então não é sobre idealismos este ano. Vocês precisam de perceber como é que conseguem ser valorizadas no trabalho, se é numa empresa, vocês têm que me pagar mais. Isto são frases que vocês podem dizer. Eu preciso de receber mais. E quando vocês já sabem que ali já não vão conseguir, vocês vão ter que ir em busca, desculpem dizer isto, de algo mais rentável. Às vezes temos que fazer coisas que achávamos que não era, que não íamos fazer. Não digo fugirem aos vossos valores, mas vocês vão ter que fazer coisas para conseguirem garantir que ficam, pá, desculpem lá, ricas, de alguma maneira. O que para vocês é ser rico. Porque o Capricórnio pensa nisso e pensa a longo prazo, certo? Porque haverá uma altura em que nós, se calhar, já não temos tanta capacidade de trabalhar e precisamos ter algum dinheiro, não é? Digamos assim, o que se chama as poupanças, ou então património. Nós podemos, não é? Uma casa paga, por exemplo. Então, há uma análise interna quase imediata de quais é que foram os meus achievements até aqui, afinal. E há muita gente que vai perceber que tem achievements, que tem dinheiro, que as coisas estão bem, certo? Será que eu consegui comprar uma casa, se isto é importante para mim? Será que eu consegui investir nas coisas que me ajudam e que me impulsionam como pessoa? Eu sou valorizada no meu trabalho ou andam aqui a abusar um bocadinho? Ou eu é que abuso de mim? Isto acaba aqui, porque eu quero dominar o meu caminho. E a conjunção da manhã, do Sol-Marte em Capricórnio, traz percepções e respostas muito cruas sobre estes temas. Se vocês se dedicarem a isto, e buscarem, não é? Fazer um brainstorming convosco, e conseguirem usar, tanto aqui, por exemplo, esta mentoria ou a mentoria que já estão a fazer, para que isto traga algumas respostas concretas, está bem? Mais coisas. Pois, entre dia 9 a 10, vamos ter oposições de Vênus, Sol, Marte em Capricórnio ao Júpiter, que está em Caranguejo. Dia 26, o Netuno vai entrar em Carneiro, ciclo gigante. Dia 20 a 27, vamos ter conjunções de Vênus, Sol, Mercúrio, Marte com Plutão em Aquário. Então, aqui na energia de Capricórnio, nós já vamos à energia de Carneiro. Isto ativa muito responsabilidade e maturidade, clareza de valores. Não foi por acaso que nós fizemos que eu coloquei os temas que coloquei nas 3 mentorias anteriores. Objetivos de médio e longo prazo. Eu aceito parcerias, seja em que área da minha vida for, se forem para ganhar. Para eu ganhar alguma coisa e pronto, e a pessoa também. São muitos testes aqui entre segurança emocional, que é o que Júpiter em Caranguejo busca, e a minha expansão. A minha expansão no sentido que nós já vimos aqui, material, de eu ocupar o meu espaço, de me sentir bem na minha casa, de me sentir bem quando vou ver o meu dinheiro, de querer comprar alguma coisa com qualidade, porque Capricórnio fala muito de dinheiro para usar para coisas de futuro.
para coisas resistentes. Uma pessoa com energia de Capricórnio, ela quando vai comprar alguma coisa, a tendência é que vai comprar, não é só questão de marcas, percebem? Mas é coisas com durabilidade, com qualidade, que eu sinto assim, aquilo vai durar bastante tempo e se calhar se eu tenho filhos ou se calhar ainda vão usar aquilo. Às vezes até assim um bocadinho aquela energia pode ser, no lado sombra, um bocadinho greedy, está bem greedy, assim do género de isto aqui é muito bom, eu vou preservar isto porque os meus filhos vão usar e tal, e se calhar ninguém liga nenhuma àquilo, mas a pessoa valoriza muito, a pessoa dá muito valor, né? Pronto. Então estão a perceber aqui esta dimensão material, não é? Que não é uma coisa do dinheiro sem sentido ou a matéria sem sentido, mas é para algo para eu construir ao mesmo tempo que eu estou a ganhar dinheiro ou que eu estou a empoderar-me na minha matéria, eu estou a fazer coisas com significado, porque dos três signos de terra, da triplicidade de terra, não é? Touro, Virgem, Capricórnio. Capricórnio é o que se agarra mais ao propósito, ao significado daquilo que faz, não faz as coisas por fazer, tá? Então, em fevereiro temos aqui então o Saturno a entrar em Carneiro no dia 13, liderança pessoal, começo logo aqui por apontar esta questão. Os eclipses, nós depois, é assim, vamos falar, para quem liga muito, podem já ver aí, sobretudo para quem tem energia de Aquário, Virgem, Leão, Peixes. Eu não coloquei as datas todas aqui, mas dia 17 de fevereiro temos um eclipse solar em Aquário. Dia 3 de março, um eclipse lunar total em Virgem. Dia 12 de agosto, solar, eclipse solar total em Leão. Depois podemos falar isso na segunda mentoria. Como eu já disse, para quem não entrou logo no princípio, eu vou dividir esta mentoria em duas partes, porque é impossível hoje conseguirmos tudo. Portanto, dia 12 de agosto, um eclipse solar total em Leão, e dia 28 desse mesmo mês, agosto, um eclipse lunar parcial em Peixe. Pronto. E eu tenho assim já uma visão em relação aos eclipses, que eu acho que podem representar como eles estão ligados ao Sol, que é o eu, não é? E a Lua, que tem a ver com a nossa parte mais emocional, algumas inseguranças também, às vezes são abanões no nosso ego, não é? Porque são dinâmicas entre a Lua e o Sol. Então são dinâmicas entre as nossas emoções e o nosso ego. Pronto, e podem ser momentos de reflexão, de entrega emocional, de vontade de entrar noutro ciclo, culminar de processos que também não são assim novidade. As coisas que acontecem no eclipse, pá, a não ser que raramente, não é que sejam novidade, a pessoa já estava a trabalhar muito aquilo, normalmente, sobretudo quem tem estas afinidades com os signos que estão nos eixos dos eclipses. Então, é muito importante nós estarmos informadas e percebermos e não ficarmos em pânico, porque depois sabemos que, a nível das redes sociais, há muito este aproveitamento, não é, destas coisas, então é preciso calma. Pronto, temos uma conjunção, de facto, que não acontece há 6.000 anos, que é uma conjunção por grau. Não é que esta conjunção Saturno-Neptuno não tenha acontecido há menos tempo, mas no grau zero de Carneiro já não acontece há 6.000 anos, tá? E isto aqui pode representar um reset brutal. Responsabilidade espiritual, porque Saturno é responsabilidade e Neptuno é muito a nossa espiritualidade. Normalmente, quando nós temos um trânsito de Saturno, desculpem, de Neptuno, há mapas que são mais neptunianos, tem o Neptuno numa posição importante do mapa, ou porque são mapas com muita energia de peixes, por exemplo, as pessoas podem passar por períodos de muita ilusão, muito iludidas. Mesmo, mas mesmo, quase ao nível da depressão delusional, como se diz em inglês. Mas uma conjunção entre Saturno e Neptuno em Carneiro, ok? Pede responsabilidade espiritual e ação consciente, tá? E 2026, no geral, pede mulheres em posição adulta. Vem uma energia muito masculina agora, como eu já disse no início, todos nós temos energia masculina. Então, mulheres em posição adulta, o que é, a meu ver? Não é sobre vocês se sobrecarregarem, porque ser adulto não é sobre isso. Bem pelo contrário, ser adulto é saber o que é que me cabe, o que é para mim, está bem? O que é alinhado
não é sobre eu fazer muita coisa, é sobre fazer o que é preciso ser feito e o que não consigo, os outros que façam. E eu digo: olha, isto é preciso ser feito. Às vezes é preciso dizer mesmo. Porque a espiritualidade sem estrutura já não sustenta nada, já acabou o tempo da conversa espiritual sem fundamento na ação ou sem ligação com a ação. Tu dizes, 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 mas depois não fazes o que estás a dizer ou o que estás a. Sobretudo, quem trabalha nesta área da espiritualidade, sejam coerentes. O que vocês dizem às pessoas, ou aquilo, ou se não trabalham nesta área, mas se interessam, aquilo que vocês andam a estudar, sejam coerentes depois com as ações que têm na vossa vida. Portanto, Saturno entra em Carneiro, responsabilidade pessoal, liderança pessoal. Isto é em fevereiro. Pronto. Ainda nesta questão da conjunção, desta conjunção rara no mesmo grau, que é um grau de, de iniciar de algo, não é? Primeiro grau, é o fim da ilusão espiritual. Ok? E quando nós falamos, e esta expressão do guerreiro espiritual não é minha, é do João Medeiros, que usou essa expressão e eu achei muito, apesar de não concordarmos em tudo, mas eu acho muito bem utilizada, mas é preciso cuidado quando estamos a falar às mulheres sobre isto, porque por amor de Deus não entrem na coisa de que eu sou a guerreira, não é? Nós já trabalhamos isso noutras mentorias. Portanto, o guerreiro espiritual é aquilo que eu estava a dizer antes, que é, eu entendo e já desenvolvo a minha espiritualidade e eu levo isso para a minha vida, não é? E já não permito que as pessoas se sobreponham àquilo que é a minha crença espiritual, não é? E levo isso para a minha vida e para aquilo que eu faço e para os projetos que eu quero, vamos ver, muito mais pessoas, quem já vem a trabalhar isso, a abraçarem projetos profissionais ligados à área da espiritualidade. E com uma identidade definida, com consciência de si próprios, determinados, não é? E muito ativos em nome próprio, porque carneiro, e eu já tive muitas clientes carneiro e continuo a ter, e adoro. E eu própria tenho ascendente em Carneiro. Carneiro tem de assumir o seu nome. Precisa muitas vezes de ter, ou até quem tem casa 10 em Carneiro, não é? Também é interessante ver. Eu quero ter e às vezes a pessoa foge disso, o meu negócio tem o meu nome. É o que eu quero fazer, representa-me a mim. Eu estou a liderá-lo. Ai, mas devias fazer. Não, não, isto é o que está na minha cabeça. Pá, desculpem lá, eu meti isto na cabeça, eu vou fazer isto. E às vezes até já tive momentos em que trabalhei com mulheres, Sol em Capricórnio, desculpem, em Carneiro, e não é fácil desviá-las do que elas estão a fazer porque elas dizem assim, é um bocadinho, Carneiro e Aquário são um bocadinho assim. Ai, oh, Joana, ai, ajuda-me aqui e tal. Eu até já postei uma história a brincar um bocadinho com isto. Preciso aqui de umas ideias, as coisas que eu estou a fazer. O que é que tu achas disto? Ou não é o que é que tu achas, mas quando estamos em mentoria é óbvio que eu vou dar a minha visão. Passado 20 dias ou um mês, olha, Joana, eu não fiz nada do que tu disseste, mas gostava de falar outra vez contigo, porque estão muito ainda, não é? São rígidas. Pronto, é bom, mas que são determinadas. Mas depois há um embate qualquer, um insight qualquer, e elas de repente percebem o que é que me está a faltar? Liderar mais, não ter vergonha do meu nome, não ter vergonha de dizer que esta ideia é minha e se esta malta não quer respeitar, eu vou fazer isto sozinha. E isto vai um bocadinho mexer com todos, agora, todos nós. Então, liderar-me a mim e liderar aquilo em que eu acredito. Sim? Aqui mais esta mensagem. Andreia, Carneiro, casa 5. O que é que queres dizer com isso? Tens planetas lá ou é casa 5 que está em Carneiro? É isso? Isso depois é o tema da casa 5. Temos que ver, assim, com mais. E onde é que está. Portanto, mas ela abre com o Carneiro, a casa 5? Essencialmente ver onde é que está o Marte, não é? Onde é que ele está, e ver onde é que está o Saturno a passar também é importante. Mas isso do nome, isso tocou-te de alguma maneira em relação ao teu projeto profissional? Então é isso, fala mais alto que qualquer coisa. Se mexeu contigo, fala mais alto que qualquer coisa. Pronto, mas depois sim, temos que olhar para o mapa, não é? Porque é muito específico. Então, aqui estou-vos a mostrar, e até partilhei isto com a minha filha hoje, fiz assim em cima do joelho já, em cima do joelho, mas com atenção, onde é que está? Então, falamos aqui, então onde é que estão? Até pensei que o primeiro era Saturno em Carneiro. Pronto.
Aqui há algumas pessoas, então, porque a Marte e Vênus em Capricórnio, que têm Marte e Vênus em Capricórnio, acho que a maioria tem mesmo em conjunção, está bem? E é interessante porque, sobretudo aqui este senhor aqui, o Osho, tá? Porque se vocês conhecem a história ou se foram ver o documentário, pá, eu lamento imenso, mas quem tem uma idealização sobre esta pessoa, sobre ser um grande guru, ele era um grande guru do dinheiro, está bem? Que ele, se vocês forem ver o documentário, ou lerem um bocadinho sobre isto, a quantidade de Rolls Royce que ele tinha, a quantidade de dinheiro que ele acumulou e os problemas que houve sobre dinheiro e o quanto ele tentava extorquir as pessoas, etc, etc, era, mas estamos a falar de valores de Capricórnio. Não estamos a falar de um salário mensal, estamos a falar de muito dinheiro. Portanto, espiritual, espiritual, mas centrado. Isto é um exemplo pela negativa. Está bem? Pronto. Não, depois temos aqui tudo pessoas que, de alguma maneira, aqui, não sei se conhecem esta artista aqui, é a Bjork, que é escorpião, aqui é o Ben Stiller, aqui o Jim Carrey, o Humphrey Bogart, que também é interessante, o Humphrey Bogart ficou muito famoso com que filme? Quem é que aqui sabe? Casablanca. Pronto, Casablanca tem um filme que eu vi há pouco tempo com a minha filha. O Casablanca tem uma história de amor, não é? É uma história de amor e de divisão entre ela, pronto, se calhar contar o fim é spoiler, mas ela tem uma paixão, teve uma paixão muito grande por ele, não é? Pelo Rick, acho que é assim que ele se chama no filme, e depois mas ela, entretanto, quando o reencontra, aquilo, eles separaram-se, etc., por causa da Segunda Guerra e tal, e ela está com um homem muito mais estável, com muito mais de futuro, muito mais, enfim, que também nunca a deixou do nada e que é muito estável, pronto. E ela depois, no fundo, tem que escolher entre os dois, certo? E ele incentiva o quê? Quem já viu o filme? Eu vou dizer, porque, pá, desculpem lá, vou dizer. Vale a pena na mesma, porque o filme é assim muito interessante e é uma obra de arte muito de uma época, mas enfim. Ele próprio incentiva aquela escolha, a estabilidade. Aquela escolha, aquilo que é melhor para ela de futuro. E que não escolha só com o coração. Eu não estou a dizer agora para casarem por dinheiro. Tá, atenção, não levem as minhas palavras, mas estão a entender a energia, percebem? Pronto, e tudo isto, claro, são pessoas aqui com riqueza e bastante resilientes. A Bjork é um exemplo também. A Bjork está constantemente e corajosa, porque está constantemente a fazer coisas muito fora da caixa. Teve agora um surto no Instagram em que ela falou, por causa desta história da possibilidade da Groenlândia ser invadida, mas ela falou contra os dinamarqueses de uma maneira que eu nem tinha noção de que havia ali uma rivalidade entre a Islândia e a Dinamarca, e portanto ela disse, vocês estão a falar disso, mas o que é mesmo importante é isto, o que é ser é isto, o que eles fizeram foi isto, os dinamarqueses. Pronto, aqui só para dar aqui um bocado de graça, de vermos aqui algumas caras que têm, pessoas que têm Marte e Vênus em Capricórnio no seu próprio mapa e que escolhem o que é bom para elas, está bem? O Brad Pitt também. Que eu achei que for melhor para mim é o que eu vou escolher, apesar de poder ser criticado, isto até aconteceu na área dos relacionamentos, no caso dele. Depois, Saturno em Carneiro, achei muito interessante, porque temos aqui logo duas personagens que entraram na Guerra dos Tronos, só para vocês verem o que é Saturno em Carneiro ou o que pode ser a nível mundial. Não me venham dizer que acham que vamos agora resolver tudo, porque o que já tem sido plantado tem sido, pronto, conflito. Esta miúda aqui, que era a Arya Stark na Guerra dos Tronos, e este aqui embaixo, que também era uma figura muito emblemática da Guerra dos Tronos, e tudo aqui pessoas, esta aqui loira que se chama Abigail qualquer coisa. Ela foi uma das pessoas com mais jovens a receber a nomeação para um Oscar, ok? A Kylie Jenner, que é também super criou a marca dela muito cedo e críticas à parte, e gosto, não gosto, não é isso que interessa, estamos a analisar. Gosto, não gosto, não interessa aqui. E que também tiveram assim alguns, por exemplo, o Will Smith tem aqui às vezes umas coisas fora da caixa e sem pensar, não é? Faz coisas sem pensar. Mas são o quê? Pessoas que perduram. Se vocês virem aqui de alguma maneira, pessoas fortes e que perduram, tá? Pronto. Depois o Júpiter em Caranguejo, para vos mostrar uma energia um bocadinho mais soft, aqui, por exemplo, este Adam Sandler, ele é super bem sucedido, mas muito subestimado.
extremamente subestimado. Ele fala sobre isso, sobre como ele foi muito, porque ele tem uma personalidade soft, mas foi-se afirmando pelo lado, com a suavidade dele. Pronto. Aqui esta Brie Larson, esta aqui, eu não sei se vocês estão a ver o cursor quando eu mexo. Conseguem ver? Pronto, ela fez um papel muito difícil aqui há uns anos, que eu pelo menos acho que deve ter sido difícil, sobre uma história verídica de uma miúda que foi aprisionada numa cave, que acabou por dar à luz dentro da cave, foi um tipo louco que a raptou e que a escondeu do mundo durante não sei quantos anos, e portanto aqui também alguns papéis muito relacionados com dificuldades emocionais, relacionadas depois também com a parte familiar, etc. Imaginem o que é dar à luz dentro de uma cave e criar a criança até aos 7 anos dentro de uma cave, sem nunca ver ninguém, sem perceber o que é que se está a passar. Pronto. E esta aqui, a Kourtney Kardashian, que apesar de ser carneiro, está constantemente a afirmar-se pela questão de ser a mãe e o marido e está numa bolha de amor com o seu bebê e está sempre assim. Portanto, ou seja, estamos aqui perante pessoas, a Taylor Swift também, que é bastante atacada e parece que a minha filha até diz que é moda não gostar da Taylor Swift, mas ela não reage muito. Ela continua a fazer a cena dela sem reagir e sem um bocadinho está-se nas tintas. Pronto, só para termos aqui, só por graça. Então, março, novo ciclo de vida, vamos ter, claro, como temos sempre, o ano novo astrológico, o eclipse em Virgem, portanto, uma limpeza emocional, ou espiritual, ou física, depende do que vocês precisam. A possibilidade aqui de grandes realizações e de sonhos com estrutura que se tornam mais possíveis, porque é o começo do ano astrológico, não é? No dia 20. Dia 3 de março, temos, portanto, esta lua em Virgem eclipse lunar, portanto, esta limpeza que pode ser também dos espaços onde tu vives e onde tu circulas. Dia 6 a Vênus entra em Carneiro, eu pus aqui só mesmo porque sim, se alguém achar importante os ciclos de Vênus ou for regido por Vênus, depois podemos falar que Vênus vai avançando por várias áreas. Aqui esta frase do Dane Rudyard, quando tu não segues a tua natureza, e lembra-se do que eu estava a dizer sobre o que é que eu preciso de fazer, como é que eu preciso de dar aqui mais força ao meu projeto, à minha vida, para que realmente as coisas tenham mais significado. Quando tu não segues a tua natureza, fica um vazio no universo, num lugar onde tu deverias estar. Isto é especialmente importante para aquelas pessoas que não se assumem muito profissionalmente, porque têm medo de estar de aparecer demais, mas no fundo também está a faltar um pouco de generosidade, porque elas não se estão a dar, elas não estão a ocupar o lugar onde deveriam estar, pelo menos neste momento, ok? Então vamos aqui, dia 20, então, o Sol entra em Carneiro, é o ano novo astrológico, é também fim do Mercúrio retrógrado, depois na próxima aula falamos das retrogradações, está bem? Fim do Mercúrio retrógrado, e eu achei curioso porque vi o mapa do ingresso, e nessa hora do ingresso do Sol em Carneiro, o Júpiter está em Caranguejo na casa 10, portanto até pode ser uma altura muito boa para insights sobre a parte profissional, boas notícias na parte profissional ou algo relacionado com ambições grandes que nós temos. Está bem? Depois, no dia 22, o Sol vai fazer conjunção a Saturno e logo depois a Neptuno. E então está novamente sempre aqui esta energia presente de quê? De Carneiro, certo? Quem é que tem aqui Carneiro importante no mapa? E o que é que vocês já estão a sentir? Partilhem aqui no chat porque isso ajuda uns aos outros. O que é que vocês já estão a sentir? Que impulso é que vocês estão a sentir? Ou que urgências é que estão a sentir? Raquel, eu não tinha visto que estavas aqui. Olá. Então, Raquel, assumir a minha identidade, responsabilizar-me pelos meus valores, redefinir valores da minha empresa. Exatamente. Pronto, se tu já tens uma empresa, portanto, conheces o teu projeto, tem que engrandecer e tem que ser mais rentável, porque é o que esta semana te está a fazer pensar também, ok? Independentemente de tu está a todos, a todas. Mais rentável. Quando eu digo engrandecerem as vossas ideias e os vossos negócios, não é complicar. Não é sobre complicar, é de dentro para fora. Eu começo a ver que isto que eu faço é brutal, percebem? Vocês têm que ter para quem sobretudo, não é para quem sobretudo tem um negócio, é para toda a gente.
É para toda a gente, até para pessoas que já deixaram de trabalhar e que gostam, não é? E querem ter algum tipo de projeto. A Márcia diz que é a saúde física e mental que está a ser resolvida para ficar ao mais alto nível. É uma prioridade e, sim, ou seja, isto tem um impacto provavelmente depois também em tudo o resto, não é? Claro, claro que tem. Claro que tem, e eu sei, não é, que há uma parte da tua atividade profissional que está relacionada com a autocura. Então, nisto que eu estou a fazer em relação à minha próprio processo, o que é que isto está a consolidar em mim? O que é que eu estou a perceber que depois me vai tornar uma profissional muito melhor? Porque acabou a história de nós acharmos que somos o máximo e que não precisamos de fazer mais coisas ou de perceber como é que fazemos melhor as coisas. É isso que eu quero dizer, não é fazer mais. É, não é, melhorar o nosso trabalho. Toda a gente tem que melhorar a sua prestação. Ninguém está aqui para. Eu não estou a dizer melhorarem a vossa prestação para o vosso patrão abusivo. Esqueçam isso, não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer para a nossa evolução. Porque às vezes isto entra um bocadinho, às vezes, pois, mas a crise. Mas quem é que está a falar disso? Mas quem é que está aqui a falar disso? Não é? Há muito estes argumentos dos pseudo-espirituais e dos que estão, que isto é tudo uma parvoíce, e que quem trabalha no desenvolvimento pessoal só sabe dizer que tu vais conseguir, que tu vais não sei o quê. Realmente, estas pessoas nunca fizeram isto. Não sabem do que é que estão a falar. Não é? É como uma pessoa que está a tentar dar palpites sobre saúde e não é médico. Pode acertar algumas coisas, e sim, não é? Sobre a sua própria saúde, mas estás a inventar um bocado, não é? Tem um bocado de humildade. Então eu acho que vocês vão perceber isso, vocês muitas vezes são afetadas por isto, porque os outros, etc, etc. E nós vemos isso em sintomas físicos, eu vejo isso tento trabalhar isso com as pessoas e consegue-se resultados interessantes, não é? Mas nós não estamos aqui na vida para obter resultados só, nós estamos aqui para crescer. Nós estamos aqui para crescer. Portanto, qualquer resultado que eu vou obtendo tem que corresponder a crescimento para mim. Porque senão é como aquela pessoa que está super bem, está a correr tudo bem, mas eu estou sozinha, não tenho ninguém e a minha vida está vazia. Não é sobre resultados, não é assim, de matéria só. Pronto. Vamos lá ver aqui. Isto foi um debate que eu já tive. Urano em Gêmeos. Quando? E já falei sobre isto com pessoas que até trabalham em astrologia há mais tempo do que eu. Eu não entendo o que é que Urano em Gêmeos é tecnologia. Reparem uma coisa, a tecnologia já está a ser desenvolvida. Pronto, isso aí eu concordo. E isso estamos aqui, não é? Nós estamos aqui no Zoom. Vocês estão, sabe-se lá onde. Umas em Angola, outras no Algarve, outras. A Raquel está em Aveiro, por exemplo. Eu tenho clientes não é em todo o mundo, mas em muitas partes do mundo. A tecnologia, claro que vai ter que ser desenvolvida. Mas eu acho que é mais, muito mais, porque foi isto que eu aprendi sobre o arquétipo de Gêmeos. Revolução, e porque Urano é um planeta de rupturas, coisas que se interrompem do nada, que de repente muda qualquer coisa, percebem? É uma novidade, ok? É um planeta de modernidade, tá? Mas em Gêmeos é uma revolução na informação e na comunicação global. Então o que é que eu vos vou aconselhar? Isto vai de 23 de abril até agosto de 2032, portanto é um ciclo grande, tá? Eu vou-vos aconselhar a vocês separarem o trigo do joio, até para quem está a tentar perceber como é que o meu negócio corre melhor, como é que isto e aquilo. É bom ver o que é que os outros estão a fazer, é bom ouvir podcast, mas vocês não são os outros. E às vezes os outros estão a dizer coisas porque estão só a dizer coisas. E eu não quero entrar aqui em questões políticas que não têm a ver com Portugal, mas nós vemos que, por exemplo, há uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, mas que tem o cabelo assim pintado de uma cor esquisita e que tem uma cor esquisita e que fala assim com as mãos, estão a ver? Pronto. E que é gêmeos. Pronto. E eu sei que ele tem ascendente em leão, eu sei que ele veio porque o mundo estava a precisar, se calhar, de uma figura destas para refletir, whatever. Eu pessoalmente só quero é que ele vá à vida dele rapidamente, mas pronto, e que vá à vida dele no bom sentido, pronto, coitado do homem. Mas, e o que é que ele faz? Ele fala que se desunha.
fala do que sabe, do que não sabe, do que nunca, do que sonhou, do que poderá ser, mente, mente. Portanto, Gêmeos, desculpem lá, mas é assim, as pessoas de Gêmeos precisam de estrutura, porque muitas vezes são muito fala barato e depois dizem uma coisa a um, ouvidas as costas dizem outra coisa a outro, e portanto precisam de mais integridade. E o Urano em Gêmeos, vocês vão ter que ter cuidado, vocês vão ter que separar o trigo do joio, vocês vão ter que apostar mais em estudo e conhecimento em vez de informação, vocês vão apostar na tecnologia de uma forma consciente, mas se calhar alternada com uma experiência mais rústica e mais real. Por exemplo, Raquel, bom tempo. Tu tens portanto, tu ensinas uma filosofia antiga, que é o yoga, não é? E são tradições antigas, e portanto trazes aqui uma experiência mais tradicional e mais real, certo? Mas tens de colocar ali também alguma modernidade. Pronto, isto é um bom exemplo, não é? Mas não deixa de ser, não vais colocar uma pessoa não é como é que se diz, um personagem de inteligência artificial a fazer as coisas por ti, ou o que seja. Portanto, o teu negócio, no teu caso, e porque eu te conheço, não é? És uma pessoa de humanidade, então é preciso ter atenção aqui como é que nós usamos a tecnologia. Usamos, sim, para expandir, para ganharmos mais dinheiro, para chegarmos a mais pessoas, para o que seja, mas depois temos que ter uma experiência de voltar para nós, voltar para o real, tá? Então, Urano, lembrando que Urano não é um planeta como, e até vos digo, para os planetas pessoais, como Sol, Lua, Marte, Vênus, Mercúrio, Saturno, Júpiter, pronto, são planetas pessoais, são planetas que estão mais próximos de nós. E até depois podemos explorar isto de uma maneira interessante, porque, por exemplo, quem é regido por planetas mais rápidos são pessoas que podem ter que trabalhar um bocadinho mais a sua instabilidade interior, e pessoas que são regidas, por exemplo, por Saturno, que é um planeta mais lento, são pessoas, eu tenho uma em casa, que são muito mais. Isto foi o que me disseram que era para fazer. Então agora é diferente? Como assim? Então é muito mais de ideias fixas, isto é para levar até ao fim, e eu já lhe disse, tens de, sim, plano A, plano B, plano C, plano D, porque senão tu vais levar com muitas desilusões. E ela, pois, então pronto, já está a começar a ver. Pronto, então, isto para dizer o quê? É interessante ver os planetas pessoais, mas depois, Urano é um planeta transpessoal. O que é que isto significa? Está mais longe de nós, vai mais além da experiência real, é mais difícil percebermos o que é que se está a passar num trânsito destes, está bem? Às vezes até num de Saturno. Foi descoberto mais recentemente, está relacionado, isto é toda outra aula, é considerado uma oitava acima de Mercúrio, portanto, está ligado também ao nosso pensamento, mas numa base de, são os insights loucos, inovadores e de ruptura que eu tenho, está bem? Então, a forma como nós vamos comunicar nos próximos imensos anos, tem que ser tem que ser diferente, tem que ser inovadora, mas continuando aqui com esta ideia de separarmos o trigo do joio, e falarmos com conhecimento de causa, falarmos uma comunicação eficaz. Gêmeos é muito bom para troca de ideias, aprender com os outros sem me envolver muito, sem me comprometer muito, está bem? Mas tenham atenção para isto não se tornar assim uma coisa de muito falatório e demais, percebem? Porque eu acho que vai haver uma revolução na informação, na exigência que as pessoas vão ter em relação à informação, percebem? Vão querer comunicar mais, mas se calhar não é comunicar só através da tecnologia. Isto já se está a ver, já há movimentos de pessoas que querem pousar os telefones à porta e querem se juntar, e eu espero conseguir este ano fazer um retiro, finalmente, pela primeira vez. Estou a pensar setembro, outubro, vamos ver, e depois lançar aqui para vocês, para ver se vocês querem vir. Se for a ser, estou a pensar na zona de Fátima, não por causa da religião, ok? Mas porque é uma zona que tem muitas vantagens a nível de acessibilidade, tem espaços muito bonitos, e tem uma energia que eu gosto. Pronto, eu gosto muito, está bem? Pronto, mas isto para vocês perceberem, tá? Que a comunicação vai ser revolucionada, mas o que é que significa para nós uma revolução nessa comunicação? Bem? Então há aqui também Urano em Gêmeos, uma quebra de padrões mentais, novas formas de comunicar, uma mudança da narrativa interna, do pensamento, o lado sombra, alguma falta de compromisso e de mudanças repentinas. Usem esta energia para o trabalho, para a vossa comunicação pessoal ou simplesmente para bons brainstormings. Quando eu digo usem esta energia, pode ser que, opá, isto não está a resultar, veio outra ideia, vou colocar esta ideia também em cima da mesa, esta possibilidade, percebem? Porque é ar,
Então pronto, vem aqui se calhar equilibrar um bocadinho esta energia de fogo. Eu não falei muito da questão do Saturno em Carneiro do lado mais negro, ou se calhar falei um bocadinho, mas vocês, tudo o que tem a ver com as guerras, não é? Com a questão das guerras. Nós temos que olhar para nós, olhar para as guerras que nós estamos a alimentar ou a tentar gerir melhor, porque elas existem, toda a gente tem guerras internas ou externas, tentarmos ter cuidado com não entrar no vórtice de preocupação, porque, por exemplo, agora esta questão da Groenlândia preocupa-me, porque, por exemplo, a minha filha está a pensar, não, está decidida a estudar na Dinamarca, e começamos a pensar, meu, como é que é possível isto agora e tal, o que é que isto significa, em que é que isto vai implicar, mas temos que ter calma, porque nós pertencemos a uma raça que é a raça humana, não é? Que já passou por imensa coisa e nós encontramos recursos. Não quer dizer que nós nos vamos acomodar a que as coisas corram sempre mal ou que não haja de facto aqui movimentos que existirão com certeza de revolta das pessoas. Isto não pode ser e as pessoas saírem mais à rua, etc., o que sejam as suas manifestações. Mas nós temos que ter calma, não é? Porque senão o Saturno em Carneiro traz ao de cima também um lado muito combativo da nossa parte. Então usemos esta combatividade para os nossos projetos. Liderem os vossos projetos e a vossa vida e liderem projetos que este ano, o início agora desta semana, que tragam dinheiro ou segurança material ou qualquer coisa relacionada com o vosso património, certo? Sem medo. Não sei se viram um filme que era o Jerry Maguire, que nós aqui em casa somos cinéfilas, pronto. E quando começamos a falar sobre as coisas, sobre os filmes e filmes antigos e filmes novos, então há um filme que é o Jerry Maguire e que tem um personagem que é o único cliente que ele consegue fazer e o cliente começa com uma como é que ele se chama? É o Cuba Gooding Jr., o ator. O Jerry Maguire é o Tom Cruise e depois ele tem e ele é completamente louco. E ele só diz assim: isto é tudo muito bonito, mas tu tens que show me the money. Não sei se vocês já viram essa cena, é muito engraçada. Então é um bocadinho isto, percebem? Nós estamos este ano. Vocês precisam de fazer coisas que dão dinheiro, tá? E quem estiver ainda a trabalhar em empregos que não gosta e empresas que não gosta, vocês vão ser espremidos, percebem? Então tentem não ser, tentem que, calma, né? Isto estás a abusar, estão a abusar, eu faço o meu trabalho por este valor, o que é que eu vou ganhar com isto? Ou então procurar de facto outros trabalhos. Não me digam que não é possível encontrar o trabalho. Uh, em dezembro, uma cliente minha, uma querida cliente minha, que está na fase dos 50, portanto, conseguiu um emprego novo. Tá? Então, não é sobre às vezes é uma questão de onde é que estamos a colocar a energia, o que é que eu estou a tentar, com que pessoas é que eu estou a falar, como é que eu uso as redes sociais, ou LinkedIn, ou pronto, o que for, os meus contactos pessoais também. Pronto, estamos quase a terminar, temos que depois mesmo fazer outra aula. Dia 4 de maio temos a quadratura Marte em Carneiro com Júpiter em Caranguejo. Eu acho que esta energia também é até metade do ano. Estamos aqui entre estas duas energias, de alguma maneira, atentas a questões de resolução de conflitos. O mundo poderia abrir-se para mais empatia, para lugares onde os conflitos não são tão visíveis. Eu acho que a nível do mundo pode ser que se comece a reparar mais em lugares onde ninguém se lembra, mas que também há conflitos ali, não é? Ou então, será que nós só estamos a dar atenção àquilo que as notícias mostram, que são os nossos favoritos, não é? Os nossos coitadinhos favoritos, que claro que são coitadinhos, obviamente, porque estão a sofrer com a guerra. Ou será que no caso pessoal são os nossos conflitos e as nossas terapias familiares que nós precisamos de fazer ainda? Sabem? Isto é mais importante para quem é regido por Marte ou por Júpiter, por exemplo, mas não deixa de ser importante de alguma forma para todas. Pronto, em junho, brilhar ou simplesmente crescer, porque é o último mês de Júpiter em Caranguejo, depois ele vai para Leão, até daqui a 12 anos. Onde é que esteve a minha cabeça no ano de 2013? Onde é que estava? Podem fazer esta reflexão. Não é? Dia 9 de junho, conjunção Vênus e Júpiter em Leão, talvez um maior impulso nos relacionamentos, ou comece a pensar mais nisso, ou será que o relacionamento é onde eu me agarro para segurar o meu ego, ou relaciono-me por vaidade,
porque isto já é em Leão, a vaidade de estar com aquela pessoa, ou é mesmo por amor e vontade realmente de estar ali, o que é que eu quero de um relacionamento, porque é que eu quero um relacionamento? Será que é o meu ego que me está, se eu estou sozinha, não é? Será que é o meu ego que me diz, eu tenho que ter uma relação para mostrar agora não é? Na- para mostrar no Instagram ou para ir de férias, e pode não ser isso, eu posso estar a precisar de fazer alguma reflexão sobre isso, está bem? Pronto, então é interessante, porque é a conjunção de Vênus e Júpiter. Pode ser um pouco de tudo isto que falamos, são reflexões úteis para fazermos. De tudo o que eu falei, segurem o que for mais importante, está bem? Pronto, eu acho que vamos avançando. Depois o julho, que entra o Júpiter em Leão, portanto, logo no início, a 31 de junho ou 1 de julho, a expansão através da minha autenticidade, a liderança feminina, criatividade e expressão do coração. Estou à vontade com os meus desejos e com a minha forma de viver. Há qualquer coisa que eu já não vou esconder, que eu já não escondo algo que é muito importante para mim. Sair da casca, sair de casa, está bem? Porque Leão é uma energia. Leão, isto é assim, e Júpiter em Leão, eu preciso ser bem-vindo, eu preciso me sentir bem-vindo, eu preciso ser visto, eu preciso ser acolhido e vou à procura disto. Mas vocês lembrem-se que tudo começa em nós, na relação que temos connosco. Está bem? Olha, a Andreia Virginiana super preocupada se está aqui a perceber tudo. Está a brincar. Pronto, vamos aqui, perguntas para vocês levarem para casa, pode ser? Ou para levarem desta mentoria até ao próximo encontro. O que é que 2026 pede que eu solte? Que mulher é que eu escolho ser? Onde é que eu preciso de me impor? Vocês vão ter que se impor este ano, tá? Para onde é que eu vou com consciência? Que valores e objetivos é que eu quero implementar teimosamente? Porque é Saturno em Carneiro. No final de 2026 preciso já ter o passado digerido e uma ideia mais definida de quem eu sou e do que eu quero e já estou a fazer. Portanto, não são só perguntas, algumas são reflexões. Sim. A Andrea estava a pensar que tem o nó do norte em Leão conjunto a Marte. O nó do norte, que é para onde tu vais a nível de evolução. Eu leio assim. Eu leio o nó do norte como algo kármico. Eu leio o nó do norte e o nó do sul assim. O nó do sul é a minha vida passada, as minhas vidas passadas, o meu padrão passado. O nó do norte é o que eu vou aprender nesta vida que vou levar para a outra, para a próxima. Para quem acredita em reencarnação, e é isso que eu acho que são os nodos. Houve-se muito disparado sobre os nodos que são retrógrados, estão sempre retrógrados, ou seja, coisas mesmo sem lógica. Em Leão conjunto a Marte. Portanto, a energia de Leão, que vem depois na segunda parte do ano, sim, pode ser muito importante para ti, porque vai-te levar para o teu, aquilo que tu precisas push through, aquilo que tu precisas de levar para a frente e que te custa um bocadinho. E Leão tem a ver com liderança também. Né? Então, atenção aos confrontos com a energia masculina, com os homens ou com o nosso lado mais homem. Lidamos com os conflitos, vens todo cheio de coisa e de pós ou de não sei o quê, ou alguém que exerce uma influência como se fosse um homem sobre nós, não significa que seja um homem, e eu vou, calma, observar, ter alguma firmeza não, ter muita firmeza, porque tu vens com essa coisa toda, mas eu sei o que é que eu quero, eu sei o que é que se passa aqui. Eu consigo ver além disso, eu não me assusto com o que estás a dizer. E quando são pessoas da família ou pessoas muito chegadas, nós sabemos que, por mais que estejamos trabalhadas, nós assustamos. Mexe connosco, tira o sono. Acordamos, não é? Pronto, a pensar naquilo. Mas calma, eu estou firme e séria naquilo que eu estou. Consigo ouvir, estou a ouvir, sim senhora, mas calma, não é? Portanto, atenção a isto. A ação feminina é poderosa porque compreende a gestação dos projetos, nós temos isso em nós enquanto mulheres, compreendemos a gestação dos projetos e dos eventos da vida. É uma energia muito cíclica, não é? E desta vez está num ciclo, por exemplo, aqui, não é? De Saturno em Carneiro, 2 anos de decisões conscientes. Vocês precisam de saber decidir. Fiz um post sobre isto nestes dias, não é? Qualquer caminho que vocês decidam traz sempre arrependimento, desilusão e alegria. Qualquer caminho. O que interessa é o grau de compromisso que vocês têm, o quanto o caminho que vocês escolhem está relacionado com os vossos valores e com os vossos objetivos, e se correr mal,
se calhar depois tem que reajustar a decisão e tem que tomar outras decisões, porque uma decisão não resolve tudo. Uma decisão vem acompanhada depois de pequenas decisões diárias para manter essa decisão, certo? Não é? Ou então para a reajustar. Então lembrem-se sempre do arrependimento e da culpa, que eu queria dizer, é que arrependimento e culpa são das emoções mais inúteis que nós temos para o nosso progresso, ok? Então temos de ter essa atenção em relação ao que é tomar uma decisão certa ou errada. Uma decisão tem que ser tomada em algum momento e tem que ser consciente. Então também, quando nós começamos o ano com tanta energia de Capricórnio, Capricórnio é aquela pessoa que tu estás a dizer assim: ai meu Deus, eu fiz isto. E ele diz-te assim: mas o que é que tu achavas que ia acontecer? Desculpa lá. O que é que tu achavas que ia acontecer? Podia acontecer isto. Isto é a realidade, tens que lidar com a realidade. Então agora toma outra decisão, bora para a frente, vamos lá andar, não há tempo para chorar. Isto é um exagero, claro, não estou a dizer que não há tempo para chorar, mas eu estou-vos a dar aqui o arquétipo enquanto personagem, não é? Pronto. Então, quem é mais idealista, sinto informar, como eu já vos disse algumas vezes, mas quem for muito idealista, usem o vosso idealismo para construírem um projeto. Usem o vosso idealismo para escreverem um livro ou para qualquer coisa que vocês vão mostrar ao mundo, que vos pode trazer algum rendimento ou alguma divulgação de quem vocês são, etc, etc. Porque o idealismo às vezes vai para o lirismo, não é? Que é ai, assim, um bocado viajar na maionese. Não dá, percebem? Não dá. Só dá para quem já nasceu rico. E quem não precisa de ganhar dinheiro e quem não precisa de construir nada porque alguém já construiu. Mas mesmo essas pessoas, como já falamos, não é? Quando falamos de dinheiro, elas precisam de consciência para conseguir manter o que têm. Senão perdem tudo. Percebem? Ah, pronto. Terminando. Para onde é que tu vais? Não é? Que era o tema. Para onde é que eu vou? Pôr as mãos à obra, já. Já, o ano já começou há 8 dias. Ainda hoje disse à minha filha que ela tinha uma lista de tarefas de coisas que estamos a tratar para a faculdade e eu disse-lhe assim, hoje é dia 8. Ela tem umas coisas para entregar no dia 3 de fevereiro. Isto não é para estar, é hoje, tu tens que olhar para isso. Já, não é fazer ou deixar, é pelo menos olhar para isso e perceberes o que é que tu queres. O que é que tu queres já entregar. Então, mãos à obra, o que é bom para mim, porque o que vocês vão estar a fazer agora são coisas que são boas para vocês, claro. O que é que está na minha cabeça e no meu instinto, porque é isso que vai em frente. A minha reserva emocional, que é muito um tema de Capricórnio, é para ser preservada, não é? Eu não vou estar a gastar a minha energia, as minhas emoções para toda a gente ou em qualquer coisa. Eu preencho-me, eu enriqueço-me, eu penso em mim e assim posso servir e contribuir melhor. Não é o momento para abdicarem de coisas. Se vocês não abdiquem de coisas que são vossas, só para não se chatearem, percebem? Porque isto depois tem consequências. Penso em mim e assim posso servir e contribuir melhor. Porque isto não é sobre egoísmo. Porque só uma pessoa que está com esta mentalidade é que realmente depois pode servir e contribuir melhor. Tudo o que eu começo esta semana está pleno desta energia de Capricórnio, a terra resiliente, aquele que sabe preservar. O Capricórnio sobe montanhas. Vocês já viram alguma vez aquelas cabras do monte? Eu vi muitas na Grécia quando fui lá, quando fui a Creta, mas vi também em Sagres aqui há 2 anos e fiquei boquiaberta do que é que aquele animal faz. Porque estamos a falar de escarpas, onde qualquer pessoa normal ou qualquer animal cairia e conseguem segurar-se, subir, descer e subir e subir e descer sem nunca caírem. Compreendem a subida. O Capricórnio compreende a subida. Então é aquele que sabe preservar e que sabe construir e que sabe perceber o futuro é o reflexo do que eu faço hoje com ética. Porque o Capricórnio é sobre integridade e honestidade. Portanto, se vocês fizerem aqui isto tudo, pensarem nisto tudo, mas não tiverem integridade e ética, e quem não tem integridade e ética vai pagar as favas daqui a um tempo. Está bem? Pronto. Não li aqui a última. E se está mau tempo, sabem esperar pelo melhor para retomar, não têm pressa nesse. Tal e qual, é isto mesmo, Andreia, é mesmo.
O que é que eu decido com coragem e que me faz agir de forma mais centrada no desenvolvimento da minha identidade? Em tudo isto, porque também temos a energia de caranguejo até metade do ano, eu até cuido e estou de olho nos meus fofinhos, nas pessoas que eu adoro, percebem? Mas eu também confio na capacidade deles de se desenrascar, porque eu estou aqui, mas eles são autónomos. Então vejam, isso pode ser filhos, pode ser amigos, pode ser clientes. Vocês não precisam tratar os clientes só porque vos pagam, ou- como se fossem uns coitadinhos que não fazem nada sem vocês e que pagaram-me e eu então agora tenho que ser a escrava de. Calma, não. Sim, é um trabalho de parte a parte e a pessoa tem autonomia, ok? Fez sentido? Sim, importante. Isto é uma aula gratuita. Não é? Então, aqui é um grande contributo que espero que tenha sido importante para vocês. Lembrem-se sempre, a mentoria Recomeço Cósmico, que é um acompanhamento para mulheres, também homens, obviamente, mas muito mais focado em mulheres, em mudança ou em sustentação dessa mudança. Temos aqui duração que pode ir de 8 a 12 meses, depende, da situação. Falamos de transgeracionalidades, programação neurobiológica, astrologia aplicada à vida real, cura emocional, direção, propósito, uma visão de carreira, obviamente, mas eu já fiz a apresentação várias vezes, portanto penso que vocês sabem, e quem quer saber mais acaba por saber mais e vai buscar essa informação e qualquer marcação, informação para sessão gratuita, contactem pelo e-mail de onde receberam este link ou pelo Instagram. Se vocês sentem esse chamado, há um caminho aqui para vocês, não é? Por isso que estão aqui também nas aulas, muitas vezes. E este ano temos muita coisa para trabalhar, muita coisa interessante. Não é muita coisa em quantidade, mas é muita coisa em qualidade, entendem? E coisas com impacto. Eu vou dizer, a única coisa que eu vos vou dizer para assustar é que o Saturno um dia, em 2028, vai entrar em touro, percebem? E, portanto, o que vocês investirem agora, o que vocês ganharem agora, vai ser muito importante para vocês chegarem ao Saturno em Touro e dizerem assim: epá, fogo, estou bem, estou, sim, posso não ser a pessoa mais rica do mundo, mas as coisas avançaram. E o que eu estou a ver nos outros que estão abalados, se calhar até os posso ajudar, porque eu estou bem e não estou a sentir. Entendem isto? Eu estou a falar mesmo a sério. Foi com esta visão de antecipação que eu fui construindo a minha carreira e a minha vida. E tenho muito para aprender ainda. Mas há muita coisa que correu bem na parte profissional, correu bem na parte financeira. Portanto, espero que isso aconteça convosco também. Então, eu depois lanço a próxima data e obrigadíssima por estarem aqui, muito grata pela vossa presença. Um feliz ano novo.